o maior erro, né, que aquelas pessoas, né, que compram imóveis em leilões cometem. Né? Qual é o maior erro, né, dessas pessoas que compram imóveis em leilões? E mais do que isso, tá? Ao invés de eu te falar somente o maior erro, eu vou te falar 4 erros que investidores cometem. Ou pessoas que compram imóveis em leilão. Pode ser que você venha cometendo alguns, né, um ou mais desses erros, e é a hora de você parar, porque isso vai te prejudicar muito nesse tipo de negócio. Então, a nossa live de hoje é para a gente falar um pouco sobre esses erros, tá? O que você deve evitar na hora de comprar imóveis em leilões, seja em leilões extrajudiciais, seja em leilões judiciais. A verdade é que hoje o investimento em leilões de imóveis é um excelente negócio, considerando, primeiro, a taxa Selic, que caiu para 3,75% ao ano. Com isso, né, os investimentos atrelados a bancos, né, não estão rendendo nada, 4, 5% ao ano, e olha lá. Então, ninguém quer deixar dinheiro mais em banco, porque o rendimento é muito, né, está muito baixo e a tendência é baixar ainda mais. Então, no caso das bolsas, ações, né? Se você é um trader experiente, então pode ser que você vá lucrar com esses investimentos em bolsa, né? Em ações, em índice, dólar, né? Se você for operar commodities, ok, tem gente que ganha dinheiro lá, com certeza, mas são os traders, né? São aquelas pessoas que já têm experiência nesse mercado pelo menos há 10 anos. Ok, se você, né, investe ali. Agora, quem investiu em ações, por exemplo, teve uma queda absurda aí. Né? Quem estava aí com dinheiro, né, em investimento em ações. A gente sabe disso, é fato. Então, na verdade, o que acontece? Os leilões de imóveis, né, essa é uma opção de negócio, de investimento hoje totalmente viável. Além de ser mais seguro, é mais lucrativo do que os demais investimentos. O que se fala, na verdade, é que quanto maior o lucro, né, que se busca, maior o risco que a pessoa corre. E isso é uma verdade. Porém, nos leilões de imóveis, não acontece isso, porque nos leilões de imóveis você consegue, se você souber fazer da forma correta, né, e tiver paciência, saber e conhecer o negócio, você vai ter maior lucro com menor, tá? Menor risco, se fizer da forma correta. A gente vê muita coisa acontecendo aí na mídia, né, às vezes falando, porque é muito arriscado, porque não consegue desocupar o imóvel, porque enrola com a documentação. Isso tudo é verdade e são pessoas que compram imóveis em leilões sem saber nada. São aqueles que eu chamo de aventureiros. É impressionante o que tem de aventureiros nos leilões de imóveis. Aí depois vai reclamar que perdeu dinheiro, que comprou o imóvel e não consegue regularizar, né, que não consegue desocupar e está com problema na documentação. É lógico, se você comprou um imóvel em leilão e não conhece o mercado, lógico que você vai ter problema, não só nos leilões de imóveis, em qualquer outro negócio que você coloque dinheiro e você não conhece o negócio. Agora, é louca, né? É a pessoa que coloca dinheiro em negócio que ela não conhece, tá? Então, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso também, ok? Mas o importante é que os leilões realmente são, né, hoje uma ótima oportunidade de negócio altamente lucrativo e com baixíssimo risco para quem sabe o que está fazendo. Ok? Eu vou estar mostrando aqui para você e por isso que essa conversa nossa aqui é muito importante. Tá? Eu vou te falar o maior erro e vou te falar mais 3 erros que os investidores e pessoas que compram imóveis em leilões estão cometendo. E você tem que evitar. Tá? Depois de 20 anos trabalhando com leilões de imóveis, tá? Tanto como investidor, como também advogado especialista e assessorando vários investidores, eu vou dizer para você o que eu vi, o que eu venho vendo, na verdade, acontecer nesse tempo todo. Tá? E engraçado que são sempre os mesmos erros, né? As pessoas cometem sempre os mesmos erros e parece que não aprende. E eu vou adiantar o seu lado aqui dizendo o que você tem que evitar
para você ser muito bem sucedido nesse tipo de negócio, que são os leilões de imóveis, tá? Que é um excelente negócio, não tenha dúvida disso, além de dar segurança, além de se tratar de um bem de raiz, né? Ou seja, ninguém pega um imóvel e sai correndo, né? E não é que nem bolsa ou ações que de um dia para o outro o negócio pode despencar ou sumir, seu dinheiro acabar. Isso não existe nos leilões de imóveis porque é uma negociação com imóveis, que é um bem de raiz. Tá ali, ninguém tira. Tá? E é um investimento de médio e longo prazo, também tem essa. Médio e longo prazo. Então não acha que você vai comprar hoje e vender amanhã. Não. Sempre raciocina, né, com qual é o lucro que você busca, lucro líquido que você busca por ano, qual é o percentual. Nos leilões, tá, você pode buscar tranquilamente de 20 a 30% ao ano de lucro líquido. Isso o normal. Logicamente que tem aquelas oportunidades que você vai lucrar muito mais do que isso, até dobrar o seu capital, até mais do que isso, dependendo de cada situação. Não quer dizer que isso vai acontecer todos os dias, mas as oportunidades aparecem e eu já aproveitei várias dessas oportunidades. De vez em quando aparece uma excelente oportunidade. Dependendo do seu nível de conhecimento dentro do negócio, não há dúvida, você vai lucrar muito e com muita segurança. Tá? Porque o negócio é feito ou é na justiça ou é junto a um banco que está levando o imóvel a leilão. Então não tem esse negócio de perder dinheiro. Não existe esse negócio de perder dinheiro. Mas tem pessoas que perdem? Sim, tem pessoas que perdem. Por quê? Porque fazem da forma errada. Não se dão ao trabalho, pelo menos, de pesquisar ou de contratar alguém que saiba para poder assessorar ou aprender a fazer. Tá certo? Então, em qualquer negócio, a pessoa não sabe, ela vai ter prejuízo mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Agora, os leilões de imóveis, você comprar imóveis, e a grande sacada dos leilões está na compra. Né? Se você comprar bem, a ideia é que você venda abaixo do valor de mercado, até para dar mais liquidez ao imóvel, tá? E com isso você gerar mais rápido, tá? Dando maior liquidez. Então, a grande sacada dos leilões, a grande sacada da compra de imóveis, desse tipo de negócio, é você comprar no menor preço possível e vender abaixo do valor de mercado para dar maior liquidez. E comprar, logicamente, o imóvel certo. Okay? Mas eu vou estar falando aqui para você, a gente vai estar aqui conversando, eu vou estar mostrando para você 4 grandes erros que você, ou né, a maioria aí dos investidores comete. Okay? E você agora, então, aprendendo, você não vai cometer esse tipo de erro novamente. Tá? Se é que você vem cometendo eles. Ok? Então, por exemplo, bom, não pode esquecer que a taxa Selic hoje no Brasil é 3,75% ao ano. Então você sabe quais estão sendo os rendimentos de bancos aí, de investimento, qualquer tipo de investimento atrelado a banco. Okay? Bom, o primeiro erro, tá? O maior erro que os investidores cometem é focar na compra de imóveis baratos. É exatamente isso. O cara vai para o leilão só para comprar o imóvel mais barato possível. Olha só, para comprar o imóvel mais barato possível. Isso é um erro. Se você for com essa cabeça para o leilão, você vai ter problemas. Tá? Você vai ter prejuízos. Por quê? Porque você está focado somente no valor, na margem de lucro, achando, né, que comprando um imóvel barato, isso é garantia de lucro, e não é. Então, olha só, comprar imóvel barato não é garantia de lucro. Por que não? Porque a grande relevância desse tipo de negócio está na liquidez do imóvel, e não na margem de lucro, somente. Então, o foco não pode ser somente na margem de lucro, achando que vai comprar um imóvel barato. Não, você tem que focar em duas coisas. Você tem que conciliar duas coisas para ser bem sucedido nesse tipo de negócio. Eu estou dizendo aqui para você, depois de 20 anos fazendo isso. Tá? Primeiro, você vai focar na liquidez do imóvel. Seja aquele imóvel que tem demanda, que tem mais procura. Comprar o imóvel na cidade certa, no bairro certo e o tipo de imóvel certo para aquela região. São imóveis que têm mais procura. É o que a gente chama aqui de imóvel com maior liquidez. Essa é o primeiro foco seu, é na liquidez. Depois, na margem de lucro.
Então, por exemplo, não adianta você comprar um imóvel no leilão. Ah, eu comprei um imóvel pela metade do valor. O imóvel vale 200, o imóvel a princípio vale 200 mil e você conseguiu comprar por 100 mil reais. Nossa, vou dobrar o meu capital. Isso não é verdade se o imóvel não tiver liquidez, se você não conseguir vender o imóvel. É impressionante a quantidade de investidor que ligam aqui para mim pedindo ajuda, né, para vender o imóvel. Como é que ele vende o imóvel que ele arrematou no leilão? Porque ele comprou um elefante branco. Ele comprou um imóvel que não tem demanda, não tem liquidez. Tempos atrás o investidor ligou aqui dizendo que ele fez 6 arrematações, comprou 6 imóveis em leilão por causa do preço, focado no preço. E não conseguiu até agora vender nenhum deles. Não consegue vender. Por que não? Porque comprou o imóvel errado, no lugar errado, tipo de imóvel errado, sem demanda, sem liquidez. Cara, isso aí é uma armadilha. Se você focar nisso, você vai ter prejuízo. Porque você vai comprar e não vai vender. O dinheiro, o seu capital vai ficar imobilizado. Seu dinheiro vai ficar lá parado e você, com o tempo, você não vai conseguir retornar o seu capital com lucro. Então veja bem, 100%. Se você levar 10 anos para retornar o capital, você acha que é interessante? É lucrativo? Você ter 100% de lucro em 10 anos? Não adianta. Agora você fala assim, ah, mas se fosse 10%? Ah, você comprou um imóvel, né, extrajudicial e em um mês vendeu, por exemplo. Ué, 10% em um mês, em 2 meses, em 3 meses, é um excelente negócio, ainda mais considerando o mercado como está hoje em dia, onde você, em termos de investimentos, não tem opções melhores, mais lucrativas, né? E considerando a taxa Selic, né, que a gente sabe aí 3,75% ao ano. Então, por favor, foque na liquidez do imóvel. Tá? Você precisa entender, saber qual é o melhor tipo de imóvel, de acordo com a cidade, de acordo com o bairro. São imóveis que têm demanda e você consegue ver isso daí com parcerias, né, fazendo o estudo corretamente, até mesmo pelo Google é possível levantar isso e não ter dúvidas. Tá? Existe uma ferramenta no Google que chama ferramenta de palavras-chave. Por ali você sabe exatamente o que tem de demanda, né, em cima de certos tipos de imóveis. Por quê? Porque 98% hoje dos internautas pesquisam, procuram aquilo que eles querem no Google, né? Na ferramenta do Google. E o Google te fala exatamente o que está sendo procurado. Apartamento, casa, para todas as regiões. Você tem que aprender a saber trabalhar com isso. Ok? Então, esse é o maior erro que eu vejo. A pessoa que vai para leilão achando que tem, né, só focado em comprar imóveis baratos, sem considerar a liquidez do imóvel, sem saber conciliar as duas coisas, margem, tá, com lucro. Margem e lucro são as duas premissas que você precisa considerar se você realmente quer ser bem sucedido nesse tipo de negócio. Esse é o maior erro. O segundo erro, tá, que eu vejo demais pessoas cometendo na compra de imóveis em leilões, é a disputa pessoal. É impressionante, porque olha só, você entra no leilão, você começa a dar lance. Aí tem alguém dando lance com você, ou seja, aqui online ou presencial. Aí a pessoa acha que é uma briga pessoal. Ah, não, vou vencer esse cara, vou dar lance maior. O cara dá um lance, a bala cobre. O cara dá um lance, a bala cobre. E você não considera, e você não fez uma planilha antes para saber até onde você pode lançar. Você jamais deve entrar num leilão, seja ele qual for, sem uma planilha, onde se tem já previamente prevista ali todas as despesas que você vai ter caso você arremate o imóvel. Para saber até que valor você pode lançar, considerando a margem de lucro líquido que você quer lá no final. Qual é o lucro líquido que você quer no final, depois da venda do imóvel e recolhimento do imposto? Você tem que saber isso, porque senão vai ser um tiro no escuro. E é impressionante, a maioria dos investidores estão levando prejuízo achando que estão tendo lucro, para descobrir lá na frente que tiveram prejuízo realmente. Tá ok? Por quê? Porque entra dando tiro no escuro. E entra querendo disputar com um outro licitante para ver quem dá mais. Isso não existe. Você simplesmente tem que ser profissional nisso.
Você tem que saber entrar no leilão sabendo exatamente até quanto você vai lançar naquele imóvel. Por quê? Porque você já fez os cálculos, sabe exatamente até onde você pode lançar, considerando todas as despesas do procedimento. Até a venda do imóvel e retorno do seu capital com o lucro. Você sabe. Chegou naquele valor, acabou, você não lança mais, parte para outro. Não tem que ficar disputando com o outro licitante, achando que é uma questão pessoal. Tá? É impressionante, cara. É só você assistir os leilões, você vai ver demais isso acontecendo. A pessoa, né, na hora ali da adrenalina, ela vai para uma disputa pessoal e achando que aquilo é uma disputa pessoal e não um negócio. E leva prejuízo. Tá? É impressionante. São pessoas despreparadas, né, que não sabem, na verdade, o que estão fazendo. E levam prejuízo. Então, o segundo maior erro é você entrar num leilão e levar depois para disputa pessoal, achando que você tem que vencer o outro licitante sem saber até onde, quando é que você tem que parar. Até onde você pode lançar para que você tenha com margem de segurança o lucro que você está buscando naquele negócio, naquele investimento. Sem isso, tá, você vai ter prejuízo. E todo dia é só você assistir, que a gente aqui acompanha. Tem todo dia pessoas levando prejuízo e achando que está lucrando. Esse que é, né, o pior. Aí continua errando. Ok? A hora que fizer as contas, vai ver que levou prejuízo. Ok? Por falta de preparo. Então, esse é o segundo maior erro. Tá? O terceiro maior erro que eu vejo, e acontece demais, são pessoas, né, que entram, investidores que entram numa disputa, entram, né, num leilão, e ele, na verdade, antes, né, de entrar no leilão, ele procura as oportunidades, procura os imóveis, pensando que ele vai morar no imóvel. Né? Então, por exemplo, teve um investidor que falou o seguinte: não, eu só entro nos leilões de apartamentos bonitos, numa rua bonita, que fique, né, próximo a tal lugar, não sei o que, é como se ele fosse morar no imóvel. Ah, não, o imóvel precisa ter isso, ter aquilo, ter tantos quartos, tem que ter suíte, tem... Então, ele procura um imóvel para lançar, não com cabeça de investidor, mas com cabeça de quem vai morar no imóvel. Olha só, você não vai morar no imóvel, tá? Não interessa se o imóvel é do seu gosto ou não. O que interessa é se o imóvel é vendável ou não. Eu já contei aqui várias vezes, né, um caso clássico, né, que eu arrematei um imóvel num bairro chamado Vila Formosa, em São Paulo, que eu nem sabia onde era. Não fui ver o imóvel antes. Lancei num leilão sozinho. E depois que eu fui conhecer o imóvel, e foi o imóvel que eu mais lucrei. Por quê? Tá? Por que que eu lucrei nesse imóvel? Exatamente porque eu lucrei nesse imóvel porque o que eu levantei antes de lançar naquele imóvel é a liquidez dele, se ele vendia. Depois que eu estudei isso, que o imóvel, independente se eu gosto ou não, é um imóvel vendável, ele tem demanda, ele tem liquidez. Então é o que interessa. Tá, ok? O primeiro liquidez, depois margem de lucro. As duas coisas, pronto. Eu, Carlos, eu nem vou ver o imóvel, não preciso ver. Tá? Eu só preciso, eu pego informações sim, a gente tem um procedimento aqui, um passo a passo, um método, né? Para a gente verificar análise de mercado, margem de lucro, liquidez. Existe método para tudo e você tem que ter o seu método também. Porque senão você vai se perder e vai achar que aqui vai entrar num jogo, aí vira jogo. Né? É que nem pessoas viciadas em jogo, porque se você já arrematou, já participou de leilão, não arrematou, mas pelo menos participou de leilão, você vê que, né, parece um jogo, por causa da adrenalina que a gente sente ali na hora que está lançando. Mas você não pode ter essa cabeça como se fosse um jogo e deixar a adrenalina te levar e você começar a fazer besteira lá na hora. Você primeiro, previamente, já levanta tudo, faz a sua planilha com as despesas, vai para o leilão sabendo qual é o imóvel que você vai lançar e por que você vai lançar nesse imóvel. E você não vai com cabeça, porque eu vou escolher o imóvel como se eu fosse morar nele. Você não vai morar no imóvel. A única coisa que interessa para você, como investidor, se o imóvel tem liquidez. Tá? E a que valor que ele tem liquidez. Ponto. É isso que você tem que saber. Independente de onde seja. Tem um investidor, por exemplo, que ele diz que ele só compra imóveis em favela ou próximos de favela. Ele se especializou nisso. Ele tem um público que compra esse tipo de imóvel. Ok. Ele não vai morar lá. Não gosta de favela, não interessa.
tá? Porque você não vai morar no imóvel. O cara se especializou nisso. Tem outros que se especializam em alto padrão, outros, né, em certos bairros, em certas cidades. Então, o importante é que você entenda qual é o mercado e você escolha os imóveis que têm liquidez e margem de lucro. Senão você vai ter prejuízo. Então, esse, né, é o terceiro erro que eu vejo acontecer. O quarto erro, tá, que eu vejo demais acontecer, talvez, né, e seja assim a grande parte aí dos investidores, e até mesmo pessoas, né, que compram para moradia, é você colocar dinheiro nos leilões, tá, sem conhecer o que são os leilões, o que é esse tipo de negócio, que cuidados você precisa ter. E outra, se você entrar num leilão sem uma análise de mercado do imóvel, para saber liquidez e margem de lucro. E sem uma análise da documentação, para isso você precisa de um checklist. A gente tem aqui um checklist. São 33 avaliações, análises que você precisa saber, verificar. São 33 verificações que você precisa fazer para você ter 100% de certeza e tranquilidade que está comprando um imóvel sem problema na documentação. Certo? Então você precisa conhecer o negócio. Você não pode colocar dinheiro em qualquer tipo de negócio que você não conheça nada. Tá? E só existem duas formas de você resolver isso. Ou você aprende sobre o negócio, ou você contrata alguém que saiba sobre o negócio. Quando eu falo contratar, estou dizendo de contratar um especialista. O outro erro, né, que aqui eu nem coloquei, mas seria um quinto erro, vamos dizer, é a pessoa contratar qualquer advogado achando que o advogado sabe tudo para assessorar ele no leilão. Aí o que acontece? O cara depois liga aqui para nós, ó, porque teve um erro no processo, um problema no processo. Por quê? Porque o advogado não é especializado. Se ele não é especializado, eu vou te falar, eu estou há 20 anos fazendo isso, tanto para mim quanto para investidores, né? Leilões de imóveis. O que acontece? Tem muita coisa ali que é prática, não está escrito no código, na lei, lugar nenhum. São práticas, né, do dia a dia ali que você vai aprender a fazer. Então, cuidado com quem você contrata. Tá? E cuidado, né, onde você aprende. Mas se você é investidor, está colocando dinheiro, eu acho uma loucura alguém colocar dinheiro em algo que não entende. Ou que não tem alguém que entenda com ele. Aí é um suicídio financeiro, realmente. É o que tem acontecido muito aí. Depois aparece lá na TV, né, que o cara... a TV sempre fala isso, o cara arrematou, mas não consegue desocupar, arrematou, está enrolado com a documentação há 5 anos. Acontece? Lógico que acontece. Mas por quê? Porque o cara entrou num negócio que ele não entende. E sem uma assessoria de quem realmente entende. Aí acontece isso realmente. Fica enrolado com a documentação. É por isso que você faz uma análise de mercado primeiro, né, para entender liquidez e margem de lucro, para comprar o imóvel certo, para entrar no leilão, né, com o imóvel certo, e depois fazer uma análise da documentação, exatamente para evitar esse tipo de problema aí. Ficar depois, comprar e não levar. Tá? Acontece demais. Compra e não leva. Por quê? Porque comprou sem olhar, né, corretamente a documentação. E tudo é muito simples, na verdade. Só precisa saber fazer, velho. E tem que ter um checklist, tanto da documentação quanto da análise de mercado. Como é que você vai, né, definir a liquidez de um imóvel? Como é que você vai definir o valor de venda de um imóvel para você ter lucro, né? Como é que você vai definir a margem de lucro? Você tem que ter uma planilha para isso. Tá? Como é que você vai definir se uma documentação de um leilão está ok ou não? Você tem que ter um checklist para isso também. Ok? O importante é que você saiba o que você está fazendo. Ok? Então, de novo, você tem que focar na liquidez e na margem de lucro. Não somente na margem de lucro, como a maioria faz, porque aí você vai ter prejuízo. Liquidez, margem de lucro. Juntar as duas coisas para você e ter um procedimento, um método que seja, para você definir o que é margem de lucro, quando é que tem realmente uma margem de lucro, que imóveis têm margem de lucro, como que você define isso, tá? E define a liquidez. O imóvel tem liquidez? Que liquidez tem? Tem demanda? Como é que você descobre isso? Como eu te falei, existem, né, ferramentas para isso daí, como a ferramenta de palavras-chave do Google, por exemplo, que eu estou te dando a dica aqui.
tá certo? Então, não entra no imóvel, no leilão sem isso, tá? Sem conhecer documentação. Então, revisando aqui rapidamente, tá? 4 grandes erros. Primeiro, focar na compra de imóveis baratos, sem considerar a liquidez do imóvel. Vai ter prejuízo. Segundo erro, levar para uma disputa pessoal, né? Aí, na verdade, aí acaba virando um jogo, tá? E dá lance e compra o imóvel fora do valor e não tem lucro no final e muitas vezes tem prejuízo, tá? Porque levou para uma disputa pessoal. Isso é o segundo erro. Terceiro erro, entrar no leilão agindo, né, com cabeça como se fosse como se ele fosse morar no imóvel. Você não vai morar no imóvel, você está fazendo um negócio, um investimento. Não interessa, interessa só se o imóvel tem liquidez e se ele tem margem de lucro. Pronto, você não vai morar no imóvel, você não tem que gostar do imóvel. Ok? Simplesmente ele é vendável? Ok, é o que interessa. Tá? E o quarto erro é você entrar no leilão sem conhecer, né, o negócio, não saber do negócio, não sabe, né, como é que o negócio funciona. Vai ter problema? Eu não acho que vai ter problema. Vai ter prejuízo? Com certeza vai. Aí vai engordar, vamos dizer assim, né, estatísticas aí que a gente cansa de ver na televisão de pessoas que reclamando de leilões de imóveis, dizendo que o negócio é ruim, porque fica 5 anos, 6 anos, 3 anos enrolado com o negócio. E fica quando você não sabe o que você está fazendo. O leilão, aqui, por exemplo, na leilões de investimentos, a gente sempre calcula um ano, geralmente menos, tá? Entre comprar, desembaraçar e vender, buscando sempre margem entre 20% e 30% de lucro líquido no final, por ano, por operação. Mas uma operação dessa não pode passar de um ano, ok? Mas 20%, 30% líquido por ano, considerando hoje como o país está em termos de negócio, em termos de investimento, em termos de lucratividade, é um excelente negócio. Ah, e uma outra pergunta, a gente está aqui, né, nesse momento que a gente está aqui ao vivo falando, a gente está com a pandemia, coronavírus. A pergunta é, devo comprar, não devo? O que eu devo fazer? Gente, toda crise gera uma oportunidade. Essa é uma crise que está gerando uma oportunidade. O que está acontecendo na prática? A concorrência reduziu substancialmente, né? Porque tem gente com dinheiro limitado e está saindo, saindo dos leilões. Para quem tem capital preparado para investir, é a hora de comprar. Tá? Mesmo porque é compra para médio e longo prazo, né? Até um ano, né? Para você entre compra e vender o imóvel. Então é hora de comprar porque você vai comprar mais barato, por causa da menor concorrência. Não tenha dúvida que o momento agora, né, que a gente está passando aí de quarentena, de isolamento social, em razão dessa pandemia, para investidores em leilões de imóveis, é a oportunidade de compra. Tá? Então, não tem que a crise gera uma oportunidade. E essa é a oportunidade que nós estamos tendo, tá? Como investidores. É a hora de comprar. Ok? Porque nós estamos com dinheiro para isso, para comprar. Né? E a hora de comprar é comprar no menor preço, mas imóveis que têm liquidez. Esse é o melhor momento. Ok? Então, olha só. Se você, então, eu já te falei, você só tem duas opções de você se dar bem nesse tipo de negócio. Ou você aprende a fazer, ou você contrata quem sabe, ok? Eu tenho um treinamento, tá? Nós já treinamos mais de 400 investidores no Brasil hoje. Caso você tenha interesse em aprender sobre esse negócio de leilões de imóveis, nós temos o nosso método, que a gente faz aqui para nós e para investidores, e a gente ensina alguns investidores. Se você tiver interesse em aprender, né, aprender o nosso método, o meu método de fazer isso, tá, aqui da Leilões Investimentos, chama aí no chat a Camila, chama a Camila, ela deve colocar aí o link para você. Chama ela no WhatsApp, fala, Camila, eu quero aprender. Né, como é que eu compro imóveis em leilões com total segurança e lucro. Tá? Segurança e lucro, é isso que você precisa. Então você chama a Camila aí que ela vai te explicar como que você pode ter acesso ao nosso método, tá? Onde a gente já tem a planilha pronta, a gente tem análise de mercado pronta, análise de liquidez, análise de margem de lucro, já temos todo o nosso checklist para todo tipo de leilão, judicial, extrajudicial, né? Para também leilões de direito sobre o imóvel, que não é uma compra de imóvel direto, é direito, como lidar com isso, tem tudo dentro desse treinamento, tá? Que é um treinamento online para quem quiser aprender. Caso você fale, eu queria contratar um especialista, hoje nós não atendemos, porque a gente já está com o nosso grupo de investidores fechado, mas nós temos parceiros. Tá? A gente pode indicar para você
alguns advogados que foram treinados por nós para fazer o que nós fazemos também, que é prestar assessoria a investidores. Okay? Então você fica à vontade quanto a isso, ou se você não quer, aprenda sozinho. Não tem problema nenhum também, já te dei aqui algumas dicas, tá? E aproveita para curtir aqui a página, a nossa página do Facebook, porque você vai receber aí notificações, né, de outras lives e vídeos, onde eu dou muita dica gratuita, como eu estou dando aqui agora para você. Tá? O importante é que você não entre no negócio para levar prejuízo. Eu estou te mostrando o que você deve evitar em termos de erro para não levar prejuízo ou ter um lucro muito menor do que você poderia ter. Okay? Então, caso você esteja assistindo depois desse vídeo, né, depois da live, que vai ficar aqui, né, e pessoas depois acessam para assistir, né, depois que terminar a live, então você vai ter aqui algum botão, alguma forma de chamar aí a Camila para você, caso você tenha interesse, tá? Em 9 semanas você ser treinado, inclusive, para acelerar a venda do imóvel, que é importante. Porque também não adianta você comprar um imóvel, depois só depender de imobiliários, corretores, classificados para vender o imóvel. Existem outras formas, né, usando a internet, com custo muito baixo para você acelerar a venda do imóvel que você comprou. Tá? Quanto mais rápido você vender, mais você retorna o seu capital rapidamente e compra, né, e compra novos imóveis. Então isso é muito importante, isso está incluso aí no nosso treinamento, caso você tenha interesse em aprender em 9 semanas, exatamente como a gente faz aqui. Tá? Exatamente como eu faço. Ok? Chama ela no WhatsApp aí, a Camila, no WhatsApp ela vai te mostrar como que você pode ter acesso ao nosso treinamento. Tá bom? Bom, acho que são essas as considerações aí que eu queria fazer, tá? Mostrar para você, ok? E depois a gente vai, né, poder, de repente, responder algumas perguntas, né? Algumas, ó, a Camila já colocou aqui, ó, tá? Gente, por favor, não entre em leilões de imóveis, nem outro negócio, sem conhecer o que você está fazendo. Como eu falei, ou aprende a fazer ou contrata alguém que sabe. Porque leilão, se você errar, você perde dinheiro e fica enrolado realmente. Fica aí 5 anos, às vezes nem tem gente que arremata e não consegue transferir o imóvel. Geralmente, quando ele arremata, leilão, em leilões de direito sobre o imóvel. Não é um imóvel, são direitos. Existe um procedimento que você tem que seguir para não ter problemas depois. Se você não seguir esse procedimento, que a maioria não sabe, 99% não sabe, o que acontece? Você vai arrematar o imóvel e não vai levar. Tá? Você não vai conseguir registrar. Aí vai ficar aí com o negócio, né, com um elefante branco na mão. Tá certo? Bom, espero que você tenha entendido esses pontos. São pontos simples, mas fundamentais para quem quer realmente ter sucesso nesse tipo de negócio. E não há dúvidas, o negócio é excelente, tá? Excelente e seguro para quem sabe fazer. Você aprende a fazer. Porque você, como investidor, hoje nós temos mais de 400 investidores no Brasil que fazem sozinhos, sem precisar de uma assessoria especializada. Exatamente isso. Sem precisar de uma assessoria especializada. A sua pergunta, de repente, é: eu consigo realmente aprender tudo para não depender de uma assessoria especializada? Com certeza. Já tem inúmeros investidores treinados por nós fazendo isso. Porque você vai entender exatamente o que tem que ser feito e evitar aquele tipo de leilão que pode dar esse tipo de discussão, que você vai precisar contratar um advogado, que você entrou no leilão errado, entrou no leilão com documentação complicada. E tem como evitar isso. Entrar naqueles leilões onde você analisando corretamente a documentação nesses 33 pontos, né, que você olha na documentação, e qualquer pessoa consegue fazer isso, independente de ser advogado, não precisa ser advogado para isso, porque é só ler, quem sabe ler vai conseguir analisar, você vai ver que você consegue resolver como muito.